Eu recebi uma pergunta hoje muito interessante sobre diagnóstico de doença de Parkinson. A do diagnóstico da doença de Parkinson, ele é eminentemente clínico, ou seja, o médico consegue suspeitar da doença de Parkinson baseado no quadro clínico do paciente, os sintomas que ele apresenta. Uma outra situação é, depois de se suspeitar, você começa a tratar e o paciente melhora dos sintomas e te ajuda também a afirmar esse diagnóstico de doença de Parkinson. Existem alguns exames complementares que ajudam a gente a raciocinar, mas eles não são verdadeiramente conclusivos. Existe um exame de uma cintilografia com TRODAT, que é um exame que visa avaliar a quantidade de células dopaminérgicas numa região específica do cérebro. Então, quando o paciente tem o quadro clínico compatível com a doença de Parkinson, quando o paciente responde positivamente ao tratamento específico da doença de Parkinson e a gente consegue realizar esse exame, e esse exame dá positivo, consegue visualizar que há uma deficiência nessa região. Agora, hoje eu recebi uma pergunta muito interessante. O paciente tem um exame positivo para a doença de Parkinson, né? Mas ele não tem nenhum sintoma relacionado. Esse paciente tem Parkinson? Obviamente que não. Então, o diagnóstico de doença de Parkinson se dá inicialmente pelo quadro clínico, depois pela boa resposta ao tratamento, que é específico, os exames complementares. Então, essa paciente não tem doença de Parkinson, tá? É uma paciente que talvez tenha um histórico familiar de doença de Parkinson. Então, nessa situação, o que a gente tem que fazer? Colher uma história do paciente, entender os antecedentes familiares desse paciente, para inferir se esse exame alterado tem algum significado clínico ou é só um achado de exame.